Bom, lá vamos nós aqui para um próximo vídeo. Se você já caiu aqui de paraquedas, eu recomendo você dar um passo para trás. Tipo, o vídeo anterior foi o início da conversa, então aqui já é uma continuação. Mas se você quiser continuar daqui em diante, não temos prejuízos, tá? Vai ser só adição, tenho certeza. Bom, eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e sou físico. E eu tô aqui para te ajudar com coisinhas que podem fazer toda a diferença para o seu vestibular. Na nossa playlist, a gente está resolvendo exercícios e dando conceitos que agora no começo estão bem no basiquinho. Mas já aviso, as coisas vão numa evolução natural e à medida que eu for gravando mais vídeos, esse conteúdo vai dando continuidade. Obviamente, o foco é aprender o conteúdo e passar adiante. E claro que para praticar exercícios aí fica por sua conta. Mas uma dica, do mesmo jeito que aqui na tela, aqui do lado, tá passando os conteúdos que você pode anotar e acompanhar, aqui embaixo, aqui ó, você deve estar vendo um QR Code. Aponta a câmera para o celular para esse QR Code e você vai ser encaminhado diretamente para um drive, onde os materiais vão estar lá, absolutamente de graça. Sim, a minha ideia é que se você precisa de ajuda para o vestibular, eu posso te dar essa ajuda e a ideia é que seja de graça mesmo. Quem vai me pagar por estudo vai ser o YouTube, se Deus quiser, porque até agora, né, a gente ainda não conseguiu, mas estamos na luta. E por favor, curte, comente, compartilhe, espalhe essa semente e ajuda, por favor, esse canal crescer e essa informação chegar a mais gente, tá? Mas vamos ao que interessa. No nosso último encontro, nós estávamos falando da nossa primeira fórmula da física, a fórmula de velocidade, que aqui a gente chamou ela de Vedette. Sim, a gente chamou ela de Vedette. Velocidade é igual a distância sobre o tempo. E durante a nossa conversa, a nossa primeira resolução de exercício, primeiro contato com esse conteúdo, eu apresentei para vocês uma das maiores dificuldades que alunos podem apresentar, que é, primeiro, saber fazer contas de divisão com vírgula e conversões de unidades. Na aula passada, o foco foi aprender a converter unidades de tempo, que geralmente são dores de cabeça, né? E sem falar que a forma como a gente escreve, né, as medições de tempo no nosso dia a dia não são muito próprias para a gente poder fazer as contas. Então, eu ensinei a fazer essas pequenas conversões. Agora, o foco vai ser resolver mais exercícios sobre velocidade e, é claro, falar sobre conversões de distância. É claro que aqui a minha ideia não é fazer você virar o AIS do sistema métrico, tá, amor? Porque, enfim, estamos falando de física e física não cobra unidades assim absurdas, do tipo, você não vai ouvir falar de hectômetros, decâmetros, decímetros. Nós temos aqui algumas unidades que são mais frequentes e é a elas que a gente vai focar, beleza? Bom, e sem falar que hoje eu vou dar um macetezinho especial sobre o próprio cálculo da Vedette, que tem um jeito mágico de poder lidar com ele sem precisar se preocupar tanto com equações. E vamos lá. Começando! Bom, para começar a nossa conversa, vamos falar então sobre as conversões de unidades. E o foco aqui, neste momento exato, são aprender a converter qualquer coisa. E a primeira dica que eu dou para você é que as conversões, elas giram sempre em torno de dois tipos de conta, tá? Ou vai ser uma conta de vezes, uma multiplicação, ou então uma conta de dividir, uma conta de divisão. E qual é a lógica para que eu nunca me esqueça? A regra é a seguinte: eu preciso saber quem é a maior, quem é menor. Então, por exemplo, aqui no metro, né, nas unidades de distância, o meu foco são essas três unidades que são mais recorrentes: o centímetro, o metro e, é claro, o quilômetro. E aqui uma dica bem simples para que você possa resolver não exercícios só de distância, mas exercícios que envolvam volumes, exercícios que envolvam massa, que é essas letrinhas que acompanham a unidade principal. Gente, eu sei que vocês devem estar ouvindo aí uns cachorros latir, mas é o meu filhotinho.
tá? Eu não tenho como sair daqui para brigar com eles porque eles são fofos, tá? Mas tudo bem, vamos voltar aqui para física. Voltando aqui. Toda vez que o K aparece na frente de uma unidade, seja, por exemplo, quilograma, quilolitro, quilohertz, quilômetro, esse quilo é equivalente a 1000. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Tá? Agora, quando você tem esse Czinho minúsculo na frente, esse Czinho equivale a 100, é centímetros. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, a gente tem uma relação aqui numérica entre eles. Claro que na questão do tempo a gente não tem essa relação. Ela não é de 10 em 10, de 100 em 100, de 1000 em 1000. Não existe essa relação na medição de horas, mas é de 60 em 60. Então, tipo, 1 hora é 60 minutos, 1 minuto é 60 segundos. Até aqui, beleza, né? Então, nós temos aqui, ó, a relação entre quilômetros e metros é 1000, a relação entre metros e centímetros, 100. E é claro que se você quiser saber a relação entre quilômetro e centímetro, pensa aqui, ó, 1000 com 100, 100 mil. Então, é essa relação direta, tá? Bom, de hora, minuto, segundo, 60, 60. E a regra é a seguinte, para nunca mais esquecer, momento de pausa, anota e vai, porque agora eu estou te dando aquele selinho de qualidade, porque finalmente aprendi isso, G. Qual? A regra é a seguinte, a conta que você quer converter é entre alguém maior para passar para menor ou é de menor para maior? E a regra é a seguinte, se você tem uma unidade maior e você quer passar ela para uma menor, você vai fazer uma conta de multiplicação, uma conta de vezes. Agora, se você tem uma unidade menor e você quer passar para uma maior, você divide o valor. Tá? Vamos fazer isso na prática? Porque assim, falando, isso não quer dizer muita coisa, né? Vamos aos exemplos, ó. Eu quero calcular a velocidade que eu tenho as seguintes unidades. Olha só o que eu tenho aqui na mão, ó. Eu tenho aqui um tempo, 5 horas. Eu tenho aqui uma distância, que é 40 quilômetros. E eu quero a unidade de metros por minuto. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer conversões. Quais? Esse quilômetro vai ter que passar para metro, essa hora vai ter que passar para minutos. E como vai funcionar? Bora lá. Ó. Pensa comigo, ó, relembrando, a equação é velocidade é igual a distância sobre tempo, VDET. Tá? Então, eu vou pegar aqui 40, só que pensa comigo, ó, 40 está em quilômetros, eu quero passar ela para metros. Como quilômetro é maior do que metros, ele vai ser vezes. Então, do maior para o menor, vezes. E horas é maior que minutos. Então, o que eu vou ter aqui? De hora para minuto é 60. Então, vezes 60. Nota, então, foi aqui, ó, 40 vezes 100, vezes 1000 e 5 vezes 60. Ao colocar isso diretamente na fórmula, eu economizo o passo de fazer a conversão antes, tá? Por quê? Por que eu opto por fazer isso? A maior parte dos professores converte primeiro, tararã, e já bota o número final. Por exemplo, ao invés de colocar 40 vezes 1000, colocaria 40 mil. Em vez de colocar 5 vezes 60, colocaria 300. Eu prefiro fazer assim, porque muitas vezes, enquanto você está fazendo a conta, tem situações que você consegue cortar zeros, você consegue eliminar frações, então eu acabo optando sempre por esse passo, tá? E assim, professor, mas isso, né, parece que a conta fica maior. Ao primeiro olhar, fica, mas calma. Com o passar dos exercícios, você se habitua com essa imagem e aí números passam a não te assustar tanto mais. Por exemplo, aqui, ó, tem zero embaixo, tem zero em cima. Eu conseguiria cortar um zero embaixo e um zero em cima, tá? Mas vamos aos poucos, ó. 40 vezes 1000, 40 mil. 5 vezes 60, 300. Só aqui eu já conseguiria simplificar muito a minha vida, porque daria para cortar zero, ó. 2 embaixo, 2 em cima. E aí, ó, ficaria como? 40 mil e 300
corto 2, 400 por 3. Aqui, obviamente, vai dar uma dízima periódica, né? E aí, a velocidade vai ficar, então, 133,3333. Faltou aquele tracinho aqui em cima, né? Para indicar que nós temos uma dízima periódica, né? E aqui não é um valor igual, porque é uma dízima, não é exato. Então, para a gente dizer que é aproximadamente, vale a pena a gente lembrar que temos um tio. Aqui é legal a gente falar que o símbolo de aproximadamente, esse detalhezinho para dizer que o 3 se repete várias vezes, parece um preciosismo de matemática, mas não é, tá, galera? Aqui é importante dizer que quando você presta o vestibular, e o seu vestibular, por exemplo, é uma prova dissertativa, você tem que fazer a conta por escrito, esses pequenos detalhes, para quem corrige, mostra uma preocupação em ser exato, em ser perfeito, usar a linguagem certa. É como se lá em português, você escrever uma frase e esqueceu de pôr vírgula e colocar acento, isso vai parecer estranho, não tá errado, você lê, você entende, mas você vai falar assim, nossa, que coisa mal feita. Na matemática, esses pequenos símbolos que dão aí a noção de aproximadamente, avisa que há uma dízima periódica ali com um tracinho em cima. Esses pequenos detalhezinhos fazem a diferença, beleza? Então aqui eu fiz a conta automática e já fiz a conversão. Vamos para o segundo, porque o segundo a gente vai lidar com uma unidade ali do maior para o menor. Olha a situação, ó. Nós temos 400 centímetros, que é uma unidade de distância, percorridos em 2 minutos, que é uma unidade de tempo. E ele quer que a gente calcule a velocidade em metros por segundo, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Bom, primeiro, vamos lembrar da equação, né? Distância dividida pelo tempo. Então, esse 400 vai em cima, esse 2 vai embaixo. E eu tenho que passar do 400 centímetros para o metro. Como eu tenho uma unidade pequena para uma maior, então o que eu tenho que fazer? Quando é da menor para a maior, eu faço uma divisão. Enquanto que 2 minutos para segundos, né? Aí eu tenho do maior para o menor. Aí eu vou fazer vezes e a conta vai ficar desse jeito aqui. E aí de saída a gente já leva aquele susto, porque fração com multiplicação, fração de fração, calma, porque isso não é uma coisa absurda de se resolver. Primeiro a gente vai ver que dá para cortar um monte de zero ali. Por exemplo, 400 dividido por 100 vai dar 4. E os 2 vezes 60, né? Lembrando que a unidade de tempo ali é de 60 e 60, vai dar 120. Agora, vamos resolver esse negócio aqui. Como que eu resolvo? Ó, uma diquinha. 4 dividido por 120, ele vai dar, obviamente, 0, alguma coisa, né? Porque o 4 é menor. Só que vai dar quanto aqui? Isso aqui daria 1/3, né? 1/3... 1 dividido por 3 vai dar 0,33333 e de novo temos uma dízima periódica, certo? Como tem aquele zero do 120, só acrescentar um zerinho na nossa conta. Então fica 0,03333333. Então aqui de novo, ó, nós temos aqui um símbolo de aproximadamente, símbolo de aproximadamente, e nós temos aqui uma dízima, porque o número 3 vai se repetir. E ó, detalhe para dízima, hein? Lembrando aí da matemática, o tracinho não vai em cima do 0 e do 3, porque se fosse em cima dos dois, ficaria 0,0303030303. Aqui só quem repete é o 3, então é 0,03333333. Beleza? E aí tá feita a nossa conversão no automático. E vamos para a última. A última ali nós temos 8 metros em 2 segundos. E eu quero a velocidade em quilômetros por hora. Aqui eu queria que vocês ficassem atentos a um detalhe. Eu quero de uma unidade menor para uma maior. Então é uma divisão nas duas vezes. Do metro para quilômetro, então vai ser 8 dividido por 1000, né? Do quilômetro lá, o casinho quer dizer 1000. Mas e de segundos para horas, né? Bom, pensa comigo, de segundos para hora, eu teria que pular 1 minuto. Então, eu tenho que fazer direto, 60 e depois 60. Então, como fica a nossa conta? Olha só aqui, ó. Velocidade dividida é igual a distância sobre tempo. E aí eu tenho, ó, 8 dividido por 1000.
E o 2 dividido pelo 60 e depois vezes 60 de novo, né? Porque eu estou fazendo como se eu estivesse convertendo duas vezes. De segundo para minuto e depois para hora. Vamos fazer aqui o acertadinha aqui de contas. Olha só, 8 dividido por 1000, beleza? E 2 vezes 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36. Como tem dois zeros, 3.600. E aí a conta fica assim. Nossa, CG, de novo, fração sobre fração. Ai, meu Deus, como eu resolvo isso? Jeito simples. Copia a primeira fração vezes o inverso da segunda. E aí, meus amores, é que vem a magia, porque você vai conseguir cancelar esses zeros, olha só. Olha só o que eu fiz, ó. Eu peguei o 8 sobre 1000, né? Então tá aqui, ó, 8 sobre 1000, copiei a primeira fração, vezes o inverso da segunda. Então esse 3.000 vai para 3.600 vai para cima e o 2 vai para baixo. Note que aqui eu consigo fazer essa multiplicação e cortar os zeros, então eu corto esse com esse com esse. Então fica aqui 8 vezes 36, 288, e o 10 vezes 2, que vai dar 20. Aqui agora é só fazer, ó, 288 dividido por 2 dá 144. Como tem um zero ali na parte de baixo, eu tenho que incluir uma vírgula, então vai ficar 14,4 km por hora. E agora o número deu exato, então não tem nem tio aqui, não tem dízima, não tem nada. Então esse foi um macetezinho para você lidar com conversões e é sempre muito bonito numa prova, seja de escola, seja de concurso, ou então seja de vestibular, você conseguir fazer essas anotações, entender a conversão que você fez. Caso você precisasse fazer uma conversão direta, porque, por exemplo, quando a gente lida com conversão de velocidade, é muito comum, assim, eu estou em metros por segundo, eu quero em quilômetros por hora, ou eu estou em quilômetros por hora, eu quero em metros por segundo. Muitas vezes a gente vai direto e não precisa ficar fazendo essas conversões todas. E eu deixei para cá o último macetezinho das conversões, que é, olha aqui em cima, ó, quando a gente olha a conversão de velocidade, metro por segundo vale mais que quilômetro por hora. Então, 1 metro por segundo vale 3,6 quilômetros por hora. Eu poderia aqui, galera, ensinar para vocês como faz essa conversão e tudo mais, mas dá para a gente gravar aí um shortzinho, um videozinho mais rápido, explicando o porquê desse 3,6. Não é um absurdo de entender, tá, galera? Porque, ó, de metro para quilômetro, 1000, né? E de segundos para hora, 3.600. Aí você pensa, né? O 1000, o 3.600, mete uma vírgula, corta o zero, chega ao 3,6. Beleza? Bom, mas como eu falei, esse aqui era só o início da conversa, né? Olha, mobilete passando na rua aí. Se eu falei mobilete, eu entreguei minha idade. A maioria de vocês deve estar assistindo o vídeo, vocês nem devem saber o que é uma mobilete. Então, acompanha com o titio aqui, ó. Joga no Google depois, tá? E continue assistindo o meu canal, porque apesar de velho, eu sou legal, tá? Segue! Vamos pro que importa, porque agora, meus amores, eu quero fazer conta. Eu quero muito fazer as continhas, e aí eu trouxe agora questões vestibulares. Vamos a ela agora para mexer com a nossa amiga Verete. Tá lá. Questão da Unicamp, falando sobre drones, né? Aqueles veículos voadores e tal. Aqui eu quero que vocês fiquem atentos com um detalhe. A Unicamp, são questões vestibulares que elas gostam de contar história, mas o que importa está lá no fim. Então assim, ó, drones são veículos voadores não tripulados, controlados, guiados por GPS. Uma das potenciais aplicações é a redução do tempo de prestação de primeiros socorros, ou seja, tem drones que são ambulâncias, levando pequenos equipamentos, instruções, local de socorro e tal. Considere o seguinte caso: eu tenho um drone, ambulância, que se deslocou 9 quilômetros em 5 minutos. E a pergunta é, qual é a velocidade? Aí você pensa assim, nossa, professor, a gente está trabalhando velocidade, que é um conceito da física super besta, a gente aprende, sei lá, isso no 8º ano, 9º ano do ensino fundamental, e isso cai na Unicamp. Cai, bebê. Cai. Você só precisa saber fazer. E aí, qual é o BO dessa questão? Ela tem conversões de unidades, né? Olha só, coleta de dados, uma coisa legal para fazer sempre que você vai resolver exercício. As alternativas, a velocidade está em metros por segundo. A distância está em quilômetros.
o tempo está em minutos. Então, eu tenho duas conversões para fazer. Então, vamos lá. VDET, distância sobre o tempo. A distância é 9 quilômetros, que eu tenho que passar para metros, então vai ser vezes 1000. E o tempo está em minutos, 5 minutos vezes 60, porque é a conversão para passar para segundos, né? Lembrando, da unidade maior para menor, vezes. E é o caso das duas vezes aqui. Aqui eu já posso cortar os dois zeros, né? Tem um zero em cima, um zero embaixo para cortar. E aí vai ficar 9.000 por 300. Olha só, corta dois zeros, não é corta um. Se eu corto aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, né? Porque, ó, 9 vezes 1000, 9.000. 5 vezes 60, 300. 90 dividido por 3 dá 30. Isso, então, faz com que a alternativa B de bola seja a correta. Beleza? É lindo, né? Quando a gente pega um exercício desse e consegue resolver. Vamos pro próximo. O próximo tá aqui, ó. Pedro e Maria viajaram para passear de carro. Eles partiram de São Paulo às 10 horas em direção a Braúna, localizada a 500 quilômetros da capital. Beleza. Então, eles saíram às 10 da manhã e eles vão para Braúna. Tá. Como o trajeto era longo, eles fizeram 2 paradas de 15 minutos para abastecer. E também gastaram 45 minutos para almoçar. Ao chegar no destino final, Maria olhou no relógio e viu que era 18 horas. Então, qual a velocidade média? Bom, primeiro eu tenho que pensar quanto tempo esse carro ficou na estrada. Que hora ele saiu, que hora ele chegou e quantos quilômetros ele andou. Coletando esses dados, o que a gente tem aqui? Ó? A distância é 500 quilômetros, é a distância entre São Paulo e Braúna, isso já está escrito lá em cima. O tempo gasto, pensa comigo, ó. Eles saíram às 10 da manhã e eles chegaram às 18 horas. 8 horas de viagem. Mas CG, eles pararam para abastecer, fizeram 2 paradas e aí tem lá os 45 minutos. Bom, aí que tá. Ele não pede para a gente fazer os descontos, ele quer uma velocidade média da viagem, né? E aí está embutido ali os momentos em que a velocidade foi zero, que era enquanto eles estavam parados, tá? Ou seja, nem sempre a velocidade média ela está associada, aliás, quando a gente ouve falar de velocidade média, a gente tem que lembrar sempre tempo total, distância total, independente de paradas, tá? E aqui neste caso, então vamos lá, distância dividida pelo tempo, 500 dividido por 8, 62,5, que faz com que a alternativa correta seja a linda letra C. Tá aqui. Tá, CG, e se eu desconsiderar? Vai estar errado, gatos. Vai, tá? Porque quando se pede velocidade média, eu estou considerando todas as possíveis variações de velocidade que teve durante todo o percurso. Pensa comigo, se o cara fez uma viagem de 8 horas, ele conseguiu segurar a velocidade ali, né, a 62,5 km por hora a viagem inteira? Claro que não, né? Realmente ele acelerou em alguns trechos, ele freou em alguns trechos, ele parou em alguns trechos. Então, por isso, o conceito de velocidade média não faz a menor diferença o tempo que ele parou, que eles almoçaram e tudo mais. Beleza? Seguindo! Mais uma questão, aqui uma questão da FGV falando de carros de Fórmula 1 e, obviamente, sobre uma viagem aqui, uma volta. Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos. Então, nós temos um tempo e um tempo com um número quebrado aí, né? Tá, a velocidade foi 180 km por hora. E a pergunta é, qual o comprimento dessa pista, né? Quanto tem a volta inteira? E a volta é em metros. Então, coletando os dados, olha a situação que a gente tem. Nós temos uma velocidade que é 180 km por hora. Nós temos uma distância que ele quer saber em metros. E eu tenho um tempo que é em minutos e segundos. Sugestão, que inclusive eu já incluí ali. Primeiro, sempre que você precisa fazer uma conta, pensa qual é a conversão que seria mais simples. Velocidade, como eu falei para vocês, né, nós lidamos com aquela situação de que 1 metro por segundo é correspondente a 3,6 quilômetros por hora. Então, a primeira coisa que eu posso pensar aqui é em fazer essa conversão. Então, aqui, ó, eu tenho 180 quilômetros por hora
Eu quero saber em metros por segundo, faço uma multiplicação em cruz. É dali que vai sair aquele 50, tá? 50 metros por segundo. Tá? Ah, professor, eu não quero lidar com vírgula. Ó, um macetezinho. Eu já tinha dado esse macete no último vídeo. Tá lidando com vírgula? Corta a vírgula. Acrescenta um zero aqui. 10 metros por segundo é igual a 36 quilômetros por hora, né? E aí você faz a conta, tudo mais. Tá, beleza, achei a velocidade. Professor, se eu lido com uma velocidade em metros por segundo, então quer dizer que a distância na minha conta vai sair em metros e o tempo da minha conta precisa estar em segundos. E aí o que eu vou fazer? Bom, se o tempo é 1 minuto e 60 e 1 minuto e 20 segundos, 1 minuto é 60, mais os 20 segundos, daqui que saiu os 80. Então é por isso que eu vou usar na minha conta 80 segundos, os 50 metros por segundo, e a distância já sai automaticamente em metros. E aí nós temos o seguinte, VDET, velocidade, distância, tempo. A velocidade é 50, a distância eu não sei, e o tempo é 80. Como o 80 está dividindo, ele passa para o outro lado, vezes. 80 vezes 50, 4.000. E aí a alternativa correta, letra B de bola. Mas aqui eu vou ensinar um outro macete, que é o chamado triângulo mágico. Toda vez que a gente tem equações na física, que são simples assim, uma coisa dividida pela outra, a gente pode resolver ela pelo chamado triângulo mágico. O triângulo mágico seria algo assim, ó. Eu vou limpar a tela aqui, galera, para ficar mais fácil da gente se entender. Peraí, deixa eu só apagar. Vamos lá, vamos passar a canetinha aqui, apagar tudo, bonitinho. Isso aqui, beleza. Conversando, todo mundo já entendeu. Para eu não precisar fazer a minha conta inteira, a equação como um todo, macetezinho é fazer assim, ó. Pensa num triângulo onde você vai dividir ele em 3 partes. Uma em cima, 2 embaixo, tá? E eu vou montar a fórmula aqui, ó. VDT. VDET. Pensa aqui, movimento do relógio, ó, sentido horário, ó, VDT, tá? E o que esse triângulo me ajuda a fazer a conta? A conta vai ser assim, se eu tenho que fazer conta entre indivíduos que estão do mesmo lado, eu vou fazer vezes. Se for entre alguém que está em cima com de baixo, eu vou fazer dividir. Montando o triângulo, nós teríamos isso aqui, ó. A distância eu não tenho, a velocidade é 50 e o tempo é 80. Como os dois são embaixo, isso aqui vai dar 4.000. Então eu sei que a distância é 4.000, tá? Vamos fazer de novo, só que vamos imaginar aqui ao contrário, ó. Agora, vamos imaginar assim, ó. Eu tenho uma distância de 4.000 metros. A distância vem aqui em cima. Eu tenho uma velocidade que, sei lá, vai ser 80. Quanto que vai ser o tempo? Bom, aqui um por cima do outro eu divido, né? 80, corto, 400 dividido por 8 vai dar 50. 50 é o tempo. Entenderam? Esse triângulozinho mágico, ele vai valer para várias fórmulas na física, tá? Eu volto e meio vou resgatar ele aqui. Onde ele é mais fácil é aqui, distância por tempo, que é velocidade, mas ele vai aparecer em potência, que é energia por tempo, ele vai aparecer em resistência, que é voltagem por corrente elétrica, e em inúmeros outros lugares na física. Esse é um macetezinho desses pequenininhos, mas que fazem diferença. Às vezes, se você não se dá bem com a álgebra, né, com essa matemática, com equações e tal, às vezes lidar com um triângulo pode ser mais fácil para você. É uma questão de prática, espero que eu tenha ajudado. E é isso. Vamos aqui para mais um exercício. Carla saiu de onde mora em direção à casa dos parentes e em uma distância que é 280 quilômetros. Metade do percurso ela realizou com uma velocidade de 70 km por hora. E a outra metade do caminho, ela resolveu reduzir ainda mais a velocidade, fazendo o percurso em 50 km por hora.
De novo, qual é a velocidade média? E aqui, qual é o BO que a gente vai se deparar? Eu tenho duas velocidades, uma distância só, e a única noção que eu tenho é que ela fez o quê? Na primeira metade ela fez uma velocidade, na segunda metade ela fez outra velocidade. Bom, pensa comigo, para calcular a velocidade média, eu poderia fazer assim, pega ali os 70, o 50 tira a média, né? Vai dar então o quê? 60. Vai, olha lá, tem alguma alternativa de 60? Não tem. Média na matemática não é essa média desse rolê aqui, tá? O que é importante dizer aqui, que quando a gente fala em velocidade média, você tem que ter a noção de qual a distância total percorrida, isso a gente sabe que é 280, mas eu preciso saber do tempo total percorrido, e é isso que eu não tenho. Então, antes de fazer a minha conta de velocidade média, eu preciso saber o tempo. Como ela fez a estrada em 2 percursos, eu preciso saber o tempo que ela gastou no primeiro percurso, o tempo que ela gastou na segunda metade do percurso, depois junto os 2 tempos, né? E aí a gente vai saber o tempo total que ela gastou. Então, pensa aqui comigo, ó, raciocíniozinho básico. Coleta de dados, eu tenho velocidade média? Não, é o que eu quero. A distância eu tenho? Tenho. O tempo eu tenho? Também não tenho. Pensa comigo. Do 0 a 280 km, na metade ela fez em 70 km por hora, outra metade de 50, certo? Então eu tenho que metade da distância percorrida é 140 km. Então ela fez 140 km a 70 km por hora e 140 km, os outros 140 km a 50 km por hora. Então eu vou fazer 2 vezes a vedete para achar 2 tempos. E aí eu tenho aqui, ó, primeiro, velocidade, distância, tempo. 70 era velocidade, 140 era distância, tempo. Tá dividindo, passa vezes, 70t divide por 2 vai dar 2 horas. Então, primeiro trecho, 2 horas. Professor, e no triângulo, será que ficaria mais fácil? Vamos ver. Vamos fazer o macetezinho. Cadê minha caneta? Peraí, deixa eu achar. Tá. Já fiz a sujeira. Bom, pensa comigo, ó, a distância 140, a velocidade 70 e aqui o tempo, né? O tempinho. Tá, 140 dividido por 70, então o tempo é 2, né? Tá fácil, ó. O próximo lá, 140 quilômetros é em 50. Corta, 14 dividido por 5 vai dar número quebrado, né? E aí 2,8 horas. Aí você pode falar assim, professor, 2,8 horas é 2 horas e 8 minutos? É 2 horas e 80 minutos? Como eu lembro vocês do vídeo anterior, se você não assistir, volta aí na playlist e assiste. Conversão de tempo não funciona assim, tá? Quando você bota a casinha decimal no tempo, ele pode significar outra coisa, tá? Ele significa um número de minutos quebrados, mas não é ali aquele 8, é 8 minutos ou 80, tá? Tem uma conversãozinha para ser feita. Bom, enfim, o que me importa aqui do rolê? Eu sei agora a distância total, que é 280 km, eu tenho 2 tempos. Vou somar, vai dar então 4 horas,8. E aí eu vou então para minha conta final. 280 dividido por 4,8, macetezinho de vírgula, né? Então eu vou tirar essa vírgula, acrescento um zero em cima. Então vai ficar 2.800 dividido por 48, vai dar 58,3. Alternativa correta, letra B de bola. Ou seja, primeira coisa que eu preciso que vocês fiquem atentos. Questão sobre velocidade não vai cair só a vedete, pega o número, bota ali na fórmula e sai, cospe um número do outro lado. Não, muitas vezes você vai precisar fazer um raciocínio um pouco mais elaborado para chegar nessa sua resposta, mas como vocês podem ver, não é uma coisa absurda. E o que deve ficar para vocês aqui sobre o conceito de velocidade média? Velocidade média é sempre a noção de tempo total gasto sobre a distância total gasta, independente das paradas, independente de mudanças de velocidades, tá? É isso. Aqui eu deixo 2 exercícios prontos, tá? Esses 2 exercícios eu não vou resolver no vídeo, mas se você ver esse QR Code aqui embaixo, entra lá porque ele vai ter resolução bonitinha.
Tá aqui algumas dicas como resolve, tá aqui também as alternativas corretas. Uma questão do Enem e uma da Federal do Pará. Ah, essa questão foi pouca? Tem mais uma aqui, mais duas, na verdade. Uma da Unital, Universidade de Taubaté, e da UEA, Universidade Estadual do Amazonas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Eu fico por aqui. Um beijão para todo mundo e continue assistindo os vídeos. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Se não com conteúdos tão fáceis de física ou tão tranquilos de física, mas talvez tirando dúvidas, lógica, matemática e esses conceitinhos básicos de matemática. É isso, eu fico por aqui. Um beijão, eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico, eu sou físico, eu sou professor acima de tudo e eu tô aqui para te ajudar. Então, por favor, curta, comente, compartilhe, ajuda a gente a espalhar essa semente, tá? Beijo, fui, tchau!